Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Escalando por Franquia aqui da comunidade do franchise. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a venda da sua primeira franquia. Tenho certeza que você que entrou no mundo do franchise, você deseja já realizar essa primeira venda, e é um marco aqui nosso da Bifranchise, e eu trouxe um cliente nosso, que é o Gregório. Ele já passou por essa experiência, já está aí alcançando mais unidades, e a minha intenção é que realmente traga alguém que viveu na prática, alguém que realmente não só falando a teoria, mas mostrando na prática como de verdade acontece a primeira venda. Então, Léo, seja bem-vindo, se apresenta aí, pessoal, e nos ajuda aí. Como é que a gente vende a primeira franquia? Vamos embora. Fala, pessoal. Boa noite. Irmão, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui participando, compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Prometo ser o mais breve possível, né? Tentar, dentro desse pouco tempo que a gente tem, entregar o máximo de conteúdo possível para poder ajudar quem está começando a franquear agora. Todo o processo que a gente passou até aqui, junto da Bi, foi um divisor de águas para a gente, e eu tentei colocar isso numa pequena apresentação aqui que eu vou compartilhar a tela para vocês, né, para vocês poderem estar vendo, se guiando também. E vamos embora, vamos nessa. Espero poder contribuir com todos aí. Eu vou compartilhar aqui agora, aí vocês me dêem um ok se tiver todo mundo vendo, tá? Opa, boa noite, gente. Opa, Leonardo, beleza, cara? Boa noite, Jurandir, tudo bem, cara? Tudo bem. Beijo, Valeu aí Jurandir. por compartilhar a Tudo bom para experiência. você também. Se Deus quiser, cara, com certeza. Vê se vocês estão vendo aí a apresentação, galera. Apareceu aqui, Leonardo. Beleza, vamos lá. Então, galera, quero trazer aqui agora para vocês, né? Como você faz para vender a sua primeira franquia. Quero te contar do zero à expansão. O que ninguém te conta sobre o jogo do franchise. E eu quero frisar, eu trouxe uma frasezinha aqui de efeito para frisar para vocês que antes de vender uma franquia, vocês precisam entender que vender uma franquia, você precisa vender uma visão. Porque ninguém compra um CNPJ, compra um propósito por trás disso. A primeira unidade, o cara tá te conhecendo, é o primeiro contato. Então, ele primeiro vai acreditar na visão que você está trazendo ali para ele, nesse primeiro contato que ele está tendo contigo, ele vai estar te comprando. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro, que você precisa vender uma visão, porque ninguém compra um CNPJ, compra um propósito. Aqui eu vou trazer agora um pouquinho de quem eu sou, né? Meu nome é Leonardo Gregório, eu comecei a empreender com 15 anos de idade, muito antes de saber o que era marketing, o que era brand, o que era franchise. Comecei de uma forma bem amadora, o Danilo sabe, foi um negócio bem pequeno mesmo. Comecei no terraço da minha sogra, a vender pizza, e com muita vontade, coragem, né, errando muito e aprendendo dia a dia, como de costume, né, aqui no Brasil o empreendedor normalmente começa muito pequeno, sangrando muito, sem conhecimento, né. A marca cresceu, né? Ela nasceu num bairro muito simples e com uma visão de ser grande desde o primeiro dia. Eu sempre quis ter uma marca grande de pizza. Eu sempre falei com a Ju, que é minha esposa e minha sócia, né? Falava para ela, cara, olha, eu não estou aqui para ser só mais um vendedor de pizza. Eu quero que as pessoas conheçam o meu nome, eu quero que as pessoas vejam quem é a Gregório, né? E sem investidor, sem manual, sem pontos, sem atalhos, só com propósito, consistência e visão de futuro. A gente cresceu, hoje a gente tem unidades franqueadas, né? A gente conseguiu transformar uma pizzaria local em uma marca desejada que inspira outros empreendedores a crescer com verdade, posicionamento e propósito. Além de liderar hoje a expansão da Gregório, eu tento compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi sobre franchise, marca, liderança, cultura. Ajudo outros a entenderem e darem o mesmo passo que um dia eu dei, sabe? Que é o da primeira franquia. Que a primeira franquia vai ser o divisor de águas no seu negócio. Beleza até aqui? Vambora. Aqui eu quero trazer um pouquinho da mentalidade certa. O que você precisa ter antes de você fechar o seu primeiro contrato. Porque tudo começa na nossa mente, sabe? Você precisa ter a consciência do que fazer, de como se posicionar. E antes de você vender, você precisa pensar como um franqueador. Antes, quando eu comecei a pizzaria,
eu achava que franquia era só para grandes redes. E não era, né? O franchise é um método, é uma metodologia que você aplica no seu negócio para escalar, né? Você define processos, e com processos você ganha padrão. E com padrão, né, é franquia, exatamente. É você conseguir replicar aquilo de uma forma escalável sem depender de você. Mas é importante vocês terem a conscientização de que franquia não é um atalho, é uma expansão de cultura. Então você precisa ter isso bem definido antes de você começar a franquear. Porque quando você tiver o seu primeiro lead ou o seu primeiro interessado ali na hora, ele vai procurar diferenciais. E o seu diferencial vai ser a cultura implantada na sua primeira loja, na sua matriz, para você poder conseguir replicar isso para ele. Entende que o franqueado, quando ele aparece, ele está buscando investir o dinheiro dele com menos risco, né? Ele está buscando investir o dinheiro dele em algo mais sólido, né? Em algo mais assertivo. Ele quer alguém que já trilhou o caminho, sabe? Tem o meio caminho andado. E a gente precisa passar isso para ele. A gente precisa fazer essa expansão de cultura do nosso negócio para o primeiro franqueado. Fazer ele entender também que o franqueado, ele compra liderança, propósito e segurança, não apenas lucro, né? Eu costumo falar que, normalmente, quando a gente vai fazer a apresentação de franquia hoje, e aparece aqueles leads que o cara ele só está interessado no lucro, normalmente são os que não dão certo, tá? A primeira ideia é fazer ele entender que existe uma liderança por trás, existe todo um processo que tem um propósito, sabe? Você passar essa segurança para o franqueado ali na hora do fechamento nesse primeiro contato, nesse primeiro fechamento de franquia, é importante para ele, sabe? E passar também para ele, fazer ele entender que quem quer vender franquia precisa parecer franquia antes mesmo de ser. A mentalidade, ela vai vir antes da estrutura, né? Porque tudo começa aqui. Então, eu quis trazer essa conscientização para vocês da mentalidade certa. Franquia não é atalho, é expansão de cultura. O franqueado compra liderança, propósito e segurança, não é apenas lucro. E quem quer vender franquia precisa parecer franquia antes mesmo de ser. A mentalidade, ela vem antes da estrutura. Aqui eu trouxe 3 pilares para vender a primeira franquia. Né? O primeiro passo, né, que eu acho importante é vocês se posicionarem como uma marca forte. As pessoas hoje, elas estão comprando o que elas admiram. Elas querem fazer parte de uma comunidade, elas querem fazer parte de algo. Então, ter uma marca forte, se posicionar como uma marca forte, é importante na hora de você fechar o seu primeiro contrato. Então, como fazer isso? Tem um posicionamento claro e uma história que faça sentido. Conte a sua história para outras pessoas. Né? Se as pessoas verem que você conseguiu chegar lá, se você saiu de baixo, se você tem uma história impactante, você precisa usar isso a teu favor, porque as pessoas vão comprar a sua história, sabe? Você tem que mostrar propósito, verdade no dia a dia, não ficar vivendo só de teoria. Vocês têm que posta mesmo o dia a dia de vocês, quando estiver na parte operacional, cria conteúdo, isso é importante. Né? Eu costumo falar que, eu vou falar isso até um pouco mais para frente, que o meio de vender franquias, ele mudou um pouco. A galera procura, a primeira coisa que eles fazem quando está interessado em alguma marca, está interessado em consumir o seu produto, é ir na sua rede social, na rede social do seu estabelecimento. Então vocês precisam se posicionar, ter esse posicionamento claro, ter uma história que faça sentido àquela pessoa a querer fazer parte, sabe? Mostre o propósito, mostre a verdade no dia a dia. Venda o que o produto representa, não só o que ele entrega. Né? O que não é somente pizza, é tentar criar um sensacionalismo em volta daquilo, sabe? Usar toda a tua história, todo o teu propósito que tem por volta daquilo para gerar mais valor, sabe? Não mostrar para ele que não é só pizza, sabe? Envolve tudo, envolve pessoas que estão ali, quantas pessoas a gente já conseguiu impactar, quantos clientes a gente já atendeu, a nossa comunidade, a nossa base de cliente, sabe? Pessoas dando feedback, isso é importante. Marcas desejadas não nascem de produtos bons, mas de sentimentos reais. Né? A gente vê isso, por exemplo, na Coca-Cola,
né? A Coca-Cola é um produto, é uma marca gigantesca hoje, mas a gente pode dizer que talvez não seja o melhor refrigerante, não seja o melhor produto ali de se beber, mas ela está ligada ao momento afetivo. Então, você conseguir vender sentimentos, isso é importante, porque isso está ligado a momentos, sabe? No meu caso, a gente vende pizza. Então, que momento as pessoas comem pizza? É no aniversário, é numa mesa à noite, sabe? Reunido com a família ou com os amigos. Então, eu preciso pensar em um jeito de entrar na casa desse cara e fixar a minha marca na cabeça dele, sabe? Não só com o meu produto bom. Ou ter produto bom hoje é uma obrigação, sabe? Não é mais mérito você ter um produto legal. Então, você entender que a sua empresa, ou serviço, ou o produto que você venda, tem que estar ligado a momentos para você conseguir fixar isso na cabeça do seu cliente. Isso é importante. Isso vai fazer transformar a sua marca em uma comunidade, as pessoas quererem consumir. Hoje é aniversário, eu quero consumir uma pizza da Gregório. Hoje é Natal, eu quero beber Coca-Cola na ceia, sabe? Então, isso é importante. Vamos para o passo 2, né? Que é uma operação redonda. Isso aqui é muito interessante a gente falar, né? Porque se a base não sustenta, a expansão colapsa, né? Você precisa entender que você precisa ter processos claros e resultados comprovados antes de você vender a sua primeira franquia. Se você não tiver uma operação redonda, não está no momento de franquear. Por isso que é tão importante o processo que você está formatando o seu negócio, né? A gente fez com o pessoal aí do Danilo, né? E a gente levou em torno, acho que foi um ano que a gente fez na época. E a gente levou um bom tempo para definir todos os processos, deixar claro todos os nossos padrões, porque com os processos vieram os padrões e trazer os nossos resultados para a gente poder mostrar para o franqueado. Porque a gente pode ter propósito, a gente pode ter uma marca legal, mas o cara também vai querer saber dos seus resultados e como você faz para ter e alcançar esses resultados. Então, mostre que o modelo é replicável, independente de você. Esse é o primeiro ponto. Não sei qual é o negócio de vocês aqui hoje, mas o primeiro ponto é você mostrar para ele que você consegue replicar de uma forma saudável, com todos os seus processos bem definidos, que o negócio não depende exclusivamente de você. Que você, com treinamento, com os manuais de operação, com o manual de gestão, o cara vai conseguir estudar, o cara vai conseguir colocar em prática tudo que você está fazendo até ali. A ideia é a gente mostrar para ele que a gente deixou exatamente tudo desenhado para ele só seguir o passo a passo. É de fato um manual. É só ele colocar em prática e ele vai conseguir ter resultados. É ter um padrão tão claro que qualquer pessoa possa seguir. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês, né? A nossa maior dor de pizza, de quem é dono de pizzaria vai entender, eram os pizzaiolos, né? A gente ficava muito dependente de pizzaiolo, os caras queriam ganhar muito e você não achava, e se o cara faltava, você não conseguia, enfim, era um caos. Então, quando a gente foi desenhar para a franquia, o que a gente quis trazer? A gente quis matar essa dor. É exatamente assim. E meus processos precisam estar bem desenhados, que eu não preciso mais de um pizzaiolo profissional para poder exercer. Então, hoje, dentro da minha operação, devido a meus processos e meus padrões estarem muito bem definidos, qualquer uma pessoa com um treinamento intensivo que a gente passa de 7 a 14 dias para ele ali, para um treinamento para a equipe do franqueado, o cara já está abrindo massa, o cara já está montando pizza. Por quê? Porque os nossos processos são claros. A galera consegue ler, sabe? E consegue entender com facilidade. Então, isso é um ponto que eu quero trazer para vocês. É ter um padrão tão claro que qualquer pessoa possa seguir. E 3, ter uma comunicação que atrai. O investidor, ele não te acha, ele te descobre. Como vocês vão fazer isso? Mostre os bastidores, a rotina e a autenticidade de vocês. É de extrema importância que vocês tenham uma comunicação que atrai. Vocês precisam mostrar os bastidores, precisa mostrar a rotina. Galera, isso vende. A galera quer isso. A galera quer ver que vocês estão num movimento constante. A galera quer ver que vocês estão buscando conhecimento. Mostrar que vocês estão buscando por inovação, que vocês tentam ser diferente. Isso é autenticidade. Desde o início, a gente aqui na Gregório, a gente sempre quis seguir um caminho diferente, um padrão diferente das demais.
E isso era nos detalhes, era num posicionamento, era num sabor de pizza. Obviamente que no nosso cardápio tem os sabores principais, como toda pizzaria, mas a gente tem sabores diferenciados, com base de catupiry, mistura de camarão com bacon, coisas que você não acha com facilidade em outros lugares. Isso é importante, porque mostra a autenticidade. Você precisa gerar autoridade com o conteúdo. Eu sei que tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em gerar conteúdo, em colocar o rosto, aparecer mais, mas isso traz mais credibilidade. As pessoas, quando vê a cara do CEO, a cara ali do fundador da marca, isso gera conexão, as pessoas querem estar perto. Eu sei porque eu passei por isso, eu tinha muita dificuldade em gravar conteúdo, eu tinha uma vergonha absurda, falar com câmera, tem algumas limitações hoje ainda, isso é importante falar para vocês, mas depois que eu peguei o ritmo, que eu comecei a ser a ser autêntico, e ver como as pessoas se conectavam comigo, eu comecei a gerar cada vez mais conteúdo, estou tentando gerar cada vez mais, porque isso é importante, porque isso gera autoridade. Faça o mercado desejar fazer parte do teu movimento. E isso tudo está ligado nas últimas coisas que eu te falei para vocês aqui. Mostrar os bastidores, rotinas, gerar autoridade de conteúdo. Isso vai fazer com que as pessoas olhem para você e queiram fazer parte. O que o Leonardo está fazendo? Cara, olha que legal, olha esse movimento, olha esse evento que ele estava. Ele foi num evento de pizza, olha esse parceiro dele, sabe? Olha a história desse cara, olha de onde ele veio. Então, fazer com que as pessoas queiram fazer parte desse movimento vai ajudar muito vocês a conseguirem fechar o primeiro contrato, sabe? Porque a galera vai ter o interesse, né? O primeiro ponto é a gente conseguir fazer com que ele nos ache, o primeiro franqueado, e que ele tenha um interesse. E como a gente vai fazer isso? Com a nossa comunicação, que atrai. Beleza? Vamos pro próximo aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu quis trazer aqui também o erro de quem não consegue vender. O que trava a galera, na maioria, na primeira venda. Sabe? Na maioria das vezes, na primeira venda. Primeiro ponto. Quer vender franquia antes de ter posicionamento. Então, mais uma vez, galera, é importante vocês terem um posicionamento claro, principalmente nos dias de hoje. Para pensar que existe muita marca boa e com um posicionamento fortíssimo na hora para ir escalando seus negócios, virando franquia. Então, é importante ter um posicionamento claro. Foca em preço, não em valor percebido. Entendam que vocês primeiro precisam aumentar a percepção de valor do negócio de vocês. Antes das pessoas consumirem a minha pizza, elas só com o olhar, elas precisam ver valor. Elas precisam querer consumir aquilo e achar que aquilo ali tem muito valor. Como que eu faço isso hoje? Numa embalagem, no meu posicionamento nas redes sociais. Hoje a gente tem um posicionamento muito forte, sabe? Na minha entrega. Hoje a Gregória ela é toda desenhada para um modelo de fast. A gente quer ser o fast food da pizza. Então a gente é voltado para fazer uma entrega de pizza muito rápido. E isso a gente vem ganhando mercado cada vez mais, porque a gente tem um produto muito forte. Então o que a gente conseguiu alinhar? A gente conseguiu alinhar o delivery rápido com um produto de altíssima qualidade com ótimo custo-benefício. Porque quando você tinha o cara que era muito rápido, não era muito bom, porque normalmente ele trabalhava com a massa muito ruim. Quando você tinha uma pizza muito boa, o cara não entregava muito rápido, porque ele não conhecia as manhas do delivery. Ele não tinha processo claro, sabe? Ou então, quando você conseguia uma pizza muito boa e muito rápida, você pagava muito caro por isso. Então, a gente veio bem na contramão, a gente quis trazer o rápido, o produto de altíssima qualidade e com ótimo custo-benefício. E isso, a gente vai trabalhando isso no nosso marketing e aumentando sempre a percepção de valor das pessoas, antes mesmo delas comprarem, né? Então é importante também. O próximo erro, vamos lá. Mostra números, mas não inspira confiança. Sabe aquele cara e isso acontece muito, principalmente quando as pessoas vão fazer as primeiras apresentações, tá? Fica muito nervoso, né? Nesse primeiro contato ali, a ansiedade pode acabar tomando conta. E aí você mostra os números do seu negócio, mas você não fala com autoridade, você não inspira confiança. Entendam que vocês precisam ser o maior conhecedor do negócio de vocês.
Vocês precisam. Ninguém vai conhecer, ninguém tem que conhecer melhor o negócio de vocês que nem vocês. Sabe? Quando tiver esse primeiro contato, quando vocês começarem a falar sobre, você precisa inspirar, você precisa exalar confiança. O cara precisa olhar para vocês e falar assim: caramba, esse cara sabe o que ele está fazendo. Ele já tem tudo desenhado. Eu vou confiar nele porque eu exalei isso para ele. Entende? Então, e o próximo erro, né? Vende o negócio, mas não vende a visão. Às vezes, nesse primeiro contato, na primeira franquia, a galera acha até interessante o seu modelo de negócio, mas eles vão comprar a sua visão primeiro antes de comprar o seu modelo, né? Então, isso é importante vocês terem consciência dos erros que fazem a galera travar na primeira venda. Franquia não se vende somente com planilha, se vende com propósito. E propósito só existe quando você vive de fato o que você fala. Aqui eu quis trazer uma estrutura que funciona, que dá certo, que a gente aplica aqui na Gregório, um passo a passo para você vender a primeira franquia. Então, o primeiro passo aqui é você validar o modelo, tem uma operação que dá lucro, com padrão e resultados reais. Então, isso é um primeiro ponto para você que quer franquear o seu negócio. É você ver se o seu negócio é lucrativo. Né? Você precisa validar no mercado, porque o franqueado está buscando investir o dinheiro dele em algo que já foi validado. Então, tem o seu modelo validado, uma operação que de fato dê lucro, com padrões e resultados reais. 2, né? Construa um posicionamento forte. Conte uma história que as pessoas queiram viver. Né? Eu falei disso um pouco acima, anteriormente. Vocês precisam trabalhar o storytelling de vocês. Isso é importante no momento do primeiro fechamento de franquia. Monte a estrutura jurídica e comercial. Isso é importante, galera, para fechar a franquia. Não saia vendendo, colocando gente para dentro sem isso aqui tá pronto. A COF, o contrato, material de expansão. Vocês precisam ter isso para mostrar no primeiro contato para o cara que está interessado em abrir a franquia de vocês. Né? E isso é importante, isso traz credibilidade, isso mostra seriedade no negócio. As pessoas que estão buscando, ela vai ver que você é uma empresa séria, que você faz as coisas certas. Então, isso ajuda na hora de fechar, tá? Comunique a expansão com verdade. Mostre os bastidores, números, pessoas reais. Recolha feedback de pessoas, de clientes, de sócio, de pessoas que você conseguiu impactar de alguma forma, de colaboradores. Mostre os números de vocês, porque vocês precisam ter números relevantes. Isso vai ajudar muito na hora de vocês fecharem o seu primeiro contrato. Venda também a identificação, não só o retorno. O primeiro franqueado compra vocês, não o sistema. Ele precisa acreditar mais em quem você é do que no que você vende. No primeiro contrato, é isso que vai fazer vocês fecharem. É fazer ele entender que você é o cara, que você tem um modelo definido. Porque ele vai achar interessante o sistema, ele vai achar interessante o modelo, mas ele vai estar ali confiando no que você diz, no que você vai guiar ele. Entendem? Aqui eu quero falar um pouquinho do caminho da Gregório até aqui. Desde o local até hoje se tornar uma rede, né? A história que, de fato, se tornou uma marca e vem conquistando cada vez mais pessoas, né? Os brand lovers, né? Isso é muito legal, né? Hoje as pessoas chegam na nossa loja e isso aconteceu no final de semana passado. Eu estava na loja e, cara, as pessoas sentando para comer e um casal chegou e falou assim pro outro casal que eles levaram: caramba, cara, vocês têm que comer, a pizza deles é muito boa, eu acompanho eles desde o início, eles têm um programa fidelidade assim, 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 que tem que fazer um passo a passo, que você ganha isso, que você ganha aquilo. O cara tava explicando os nossos processos, a forma que era a nossa pizza, o nosso programa fidelidade, melhor do que as pessoas que trabalhavam lá. E isso me fez pensar, cara, que a gente está construindo uma comunidade, a gente está construindo fãs. A gente não tem somente clientes, sabe? Isso é importante. A galera entender o que a gente vende, gosta de estar ali presente, se sente parte daquilo, sabe? E eu quero trazer um pouquinho da história. A Gregório, ela nasceu como uma pizzaria de bairro, de fato, né? Para quem não sabe, nós somos aqui de Guaratiba / Campo Grande, né? A gente começou sem fachada luxuosa, sem grandes campanhas, mas como uma energia que conectava. Desde o início, a gente entendeu que vender pizza era o de menos.
O que realmente fazia diferença era a experiência, a verdade e o sentimento de pertencimento. O ponto de virada que nós tivemos foi quando eu percebi que as pessoas não vinham somente pela pizza, vinham também pelo que a Gregório representava, a nossa personalidade, o nosso propósito, a nossa visão. E foi ali que, de fato, nasceu o DNA da marca, entregar sabor com autenticidade. E o resultado? De uma loja local para uma rede em expansão, com modelo validado e uma marca que é desejada. Não veio fácil, tudo foi muito difícil, mas tudo veio com muita consistência, propósito e visão. Quando a marca tem alma, propósito, a expansão vira uma consequência. Então, é por isso que eu estou focando tanto nisso, galera, porque é percepção de valor, o storytelling de vocês trabalharem isso, mostrarem os bastidores, criar conteúdo, isso vai fazer vocês terem um posicionamento claro, e quando as pessoas enxergarem vocês, elas vão querer fazer parte desse movimento. E a expansão, que talvez na cabeça de muitos é algo muito complexo, ela vai acabar virando uma consequência, sabe? Porque você vai ter muito cliente, você vai ter gente interessada, porque você conseguiu gerar isso nas pessoas, você aumentou sua percepção de valor, você mostrou interesse e a galera vai querer fazer parte desse movimento junto com vocês. Porque isso aconteceu com a gente, isso está acontecendo com a gente, porque a gente está em fase de expansão também, e eu espero que vocês possam aplicar isso no negócio de vocês também. Aqui eu quis trazer alguns gatilhos de confiança. O que faz alguém dizer, quero abrir uma unidade sua, sabe? O que faz o cara... Cara, o que eu quero abrir uma unidade Gregório? O que esse cara pensou para ter esse interesse? Né? Foi quando eu mostrei os bastidores reais, sem maquiagem. Né? Às vezes a gente fica com medo, a gente quer mostrar tudo muito bonito, muito perfeccionista, e não é. Quando você começa a mostrar aquilo sem maquiagem, mostrar a realidade, ser autêntico, ser você mesmo, isso, cara, muda o jogo. Mostrar a consistência, mesmo padrão, todos os dias. Cara, vai para a operação, cria conteúdo da operação de vocês. Mostra que vocês têm o mesmo padrão, independente do dia. Cara, se a mesma pizza que você vai comer segunda-feira lá na minha loja, você vai comer na sexta, 8 horas da noite. Ou, a mesma pizza que você come na terça-feira, 8 horas da noite, você vai comer no sábado, 11h45, sabe? Aquele último cliente que está fazendo o pedido. Então, é mostrar o padrão todos os dias, cumprir padrão. Ter a cultura tão forte que a tua equipe cumpre todos os dias o seu padrão. Isso não pode falhar nunca, principalmente vocês que estão querendo franquear. Mostre pessoas crescendo com você. Isso é importante, isso traz credibilidade, gerar feedback, mostrar essa galera que está crescendo junto contigo. Mostrar o propósito, a verdade em cada detalhe. E ter uma história viva, algo que inspire o franqueado a fazer parte. Você não precisa parecer grande, precisa mostrar a verdade. Porque quando você mostra a verdade, isso tudo acaba gerando uma consequência, que é vocês fecharem o primeiro contrato de franquia de vocês. O jogo mudou. Eu falei um pouco acima, né? E vou falar agora. Eu acredito muito que existe um novo jeito de vender franquia. E isso é pouco falado, principalmente nas mídias, né? O novo jeito de vender franquia. Antes, franquia se vendia em feiras e catálogos, né? Quem é do franchise há muito tempo, Danilo vai falar melhor sobre isso. Antigamente, a galera que queria comprar uma franquia, a galera ia para uma feira, sabe? Ia para a feira, ia para uma BF, ia procurar uma franquia, ia estudar um modelo de negócio. Mas eu acredito muito que hoje se vende no digital, na narrativa, na história que você conta, na constância e na conexão que você consegue gerar. Isso é importante vocês terem a consciência. Porque o novo investidor, ele não quer só abrir um negócio. Ele quer pertencer a uma marca que tem a alma, com propósito e com direcionamento, com direção. Então, é importante vocês entenderem, para vocês começarem, se vocês hoje não têm um posicionamento no digital, que vocês comecem a trabalhar isso, porque isso é importante para o seu fechamento de contrato, o seu primeiro fechamento de contrato de franquia. Isso é importante para vocês conseguirem escalar o negócio de vocês. Não é só sobre vender pontos, é sobre construir um movimento. Mais uma vez falando sobre esse movimento, porque isso é importante para vocês conseguirem fechar esse primeiro contrato de vocês. E aqui é o nosso fechamento, né? Uma chamada final, fazer vocês entenderem que vocês precisam vender uma visão e entregar resultado.
Se você quer vender sua primeira franquia, comece a agir como quem já tem uma rede. Isso é importante, se posicionar como quem já tem uma rede. Mostre consistência, mostre paixão e propósito. Porque a primeira franquia não é a mais difícil, mas é a mais importante. Tenham isso em mente. Tenham uma boa avaliação de perfil de franqueado para vocês fecharem no seu primeiro franqueado. Porque vocês vão, de fato, estar validando o seu negócio com uma pessoa que não é vocês. Porque a gente, aqui na Gregório, eu tinha minha matriz, eu abri uma segunda unidade própria e a terceira unidade já foi uma unidade franqueada. Para, de fato, validar todos os meus padrões na mão de outra pessoa. Então, a primeira franquia é de extrema importância. E tem algo que eu quero falar aqui para vocês que eu não coloquei. Tenham em mente se o franqueado entende o que é uma franquia, o que é franchise. É importante vocês terem esse alinhamento de expectativa e realidade para não gerar frustrações, sabe? Ter com clareza na hora de você apresentar o seu negócio. Eu acredito muito que o fechamento de contrato, seja lá de que for, é quando você consegue entender o que o cara busca, o porquê que ele está buscando aquilo, e se você consegue ser útil para ele. E se o que ele está buscando, a tua marca vai atender, ou o teu serviço vai atender, enfim. Esse é alinhamento de expectativa e realidade. Então tenham isso em mente, que eu acho que isso vai ajudar muito vocês no fechamento da primeira franquia. E lembre-se, movimento gera movimento, beleza? É isso. Show de bola, cara, 100%. Eu acho que tudo que você falou, sendo aplicado, realmente dá resultado. Eu sou prova disso, eu tive resultado exatamente executando muito isso. E, cara, quero deixar aberto aqui, se o Jurandir tem algo a perguntar, Daniel tem... Eu tenho uma pergunta, mas pode iniciar por vocês, se vocês tiverem alguma coisa. Cara, eu até tenho, mas primeiro vou agradecer, cara. Que aula, hein, Leonardo? Pô, obrigado, Gostou? cara. Pô, Cara, top que demais. bom, cara. Que bom, Pô, que que bom, aula, hein, Jurandir. cara. Tô começando agora e tô Legal. aprendendo bastante. Esse seu posicionamento para mim foi muito importante. Tá? Cara, Inclusive, eu anotei aqui, ó, os bloquinhos. que legal, cara. Isso é gratificante para mim, Jurandir. Nunca foi somente por pizza, foi sempre para ajudar outros empreendedores também. A gente está sempre ligado nesses movimentos, em eventos, porque isso é importante para a gente, cara. Um ajudando o outro. E fico muito feliz que o que eu trouxe aqui, porque foi o que de fato a gente viveu, é o que a gente vive, né? Empreendedorismo na veia, sem mimimi, sem romantizar. A gente está o Danilo me conhece, a gente está na operação, a gente está ajustando, a gente está buscando sempre conhecimento. E que bom que fez sentido para você, cara. Feliz. Pois é, cara. Eu já comecei a fazer a formatação junto com o Fábio Franquia e o Danilo. Legal. Há 3 meses, eu tenho minha operação Aperta Tu aqui na Jardim Maravilha. E, cara, aqui eu venho estudando muito, 1 ano atrás, vem mudando muito o meu negócio, sabe? A gente botando em prática, e cada vez esse alinhamento, assim, torna nosso negócio mais importante. Então, Legal. Qual é a tua marca? É Casa dos Bolos. Ah, legal, eu sou cliente de vocês. É, Legal, o bolo de vocês é muito gostoso, cara. Obrigado, cara. E aí a gente está no processo também, cara, de melhorar. Quando eu entrei, eu até conversei com os meninos, lembra, Danilo? Eu falei, cara, olha, eu quero muito, mas eu preciso melhorar muito o meu negócio. Eu entendo que meu negócio precisa melhorar bastante, precisa enxugar, precisa ter uma marca mais forte, tá? A gente fez o rebrand, acabou de fazer o rebrand agora. Viu? Legal. Chegou a ver, Danilo? Vi, ficou incrível, tá maluco. E aí a gente está tentando melhorar esses pontos. Legal, cara. Enfim. A minha pergunta é, como é que foi a primeira venda tua? Tu chegou a vender, qual foi o canal da tua primeira venda? Tá. O cliente batendo na porta, como é que foi isso? Tá, beleza. Cara, eu lembro que quando a gente terminou a formatação, foi até um pouco antes da gente finalizar a formatação, eu acho que o Arthur, não sei se foi o Arthur ou o Danilo, a gente falou, cara, a gente precisa começar a comunicar que nós somos uma franquia. Porque até então ninguém sabia, né? E aí a gente fez a nossa embalagem personalizada e a gente colocou um simples assim, ó, seja um franqueado, né? Um detalhe, mas que fez eu vender minha primeira franquia. E o meu primeiro contrato de franquia foi um cliente aqui de Campo Grande,
ele comprou a pizza, viu ser de um franqueado, e aí ele começou a pesquisar a gente no Instagram. Aí, do Instagram, ele foi no iFood para ver a nossa nota, né? Aí ele já se espantou, né? Porque a nossa nota era muito alta dentro do iFood. A gente tinha uma quantidade significativa de avaliações e com nota quase máxima dentro da plataforma. E aí ele falou que foi. Eu lembro que eu perguntei isso para ele estava me explicando. E aí ele falou que ficou muito interessado, pediu a pizza, né? Uma, duas vezes para testar, para ver se era aquilo mesmo, porque ele falou que a primeira vez ele se apaixonou, uma entrega muito rápida e tal. E aí, cara, ele escaneou o QR Codezinho da nossa landing page que a gente tinha, que a gente colocou na nossa embalagem, entrou em contato comigo no meu WhatsApp, a gente já marcou a primeira reunião, eu fiz a apresentação para ele, né? Uma apresentação como essa que eu passei aqui agora. Eu fiz uma apresentação falando do negócio, mostrando os números, explicando como é que funcionava o modelo de negócio, de fato, passando a nossa visão de mercado para ele também, explicando um pouco sobre o mercado do food aqui no Brasil, mostrei sobre números gerais, sabe, não só do meu negócio. E, cara, e aí ele gostou muito e fechamos o primeiro contrato. Caraca, que bacana. Então, o meu contato foi como cliente, né? Foi como cliente. Cara, o Danilo vai confirmar, a gente costuma falar que até a 10ª franquia ali, você vai vender para os brand lovers, sabe? É a galera que consome o teu produto, né? Assim, a gente tem, Jurandir, eu vou falar porque você está na nossa região, está na minha região aqui. O meu maior problema hoje, depois que eu vendi algumas franquias, é conseguir lead qualificado aqui na nossa região. Então a gente está traçando uma estratégia agora para poder expandir, né, e alcançar pessoas de outros bairros para enxergarem a Gregório, sabe? E por isso é importante você ter unidades também em outros lugares, né? Principalmente lugares estratégicos, como Recreio, Barra da Tijuca, sabe? Isso é importante para você vender mais franquias. Porque quando eu vendia o meu primeiro contrato, como a gente é daqui, foi um cliente de Campo Grande que pediu e ele abriu a unidade no Recreio, sabe? E aí aqui a gente fica um pouco limitado para conseguir os leads mais qualificados. Mas é algo para um próximo passo, sabe? Eu acho que nesse primeiro momento você tem muita água para beber aí ainda, tem muita coisa para fazer. Mas, cara, vai dar certo. O negócio de vocês é legal, vocês estão no caminho bom, estão com uns caras gigantes aí também, que é o Danilo, o Arthur, o pessoal da Bi. Vai dar bom. Eu costumo dizer que o seu franqueado ele já está na sua porta, querendo ver a apresentação do negócio. Basta você apresentar para ele. Sendo que se você não ofertar a oportunidade, ele não vai saber que pode ser um franqueado seu. Claro que eu sempre falo, vender franquia é fácil. É só você botar um pouquinho de energia que você vende. Agora, a qualificação do lead depende disso tudo. Mostrar o movimento, mostrar, cara, quais são os desafios do negócio, para ele entender que não é só um investimento, é um trabalho, né? Então, esse alinhamento de perfil é o que precisa ser feito dentro de toda essa construção de marketing de expansão, né? E uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo com todo mundo, o movimento constrange. Então, a partir do momento que você executa isso tudo que o Léo falou, você vai começar a constranger quem tem mais dinheiro do que você. E aí é a hora de você fazer a oferta e conseguir alinhar essas expectativas, né? O outro detalhe que eu sempre trago também para fazer a primeira venda a primeira negociação você vai dar uma flexibilidade, porque você ainda está testando muita coisa, e aí que entra a oportunidade. A primeira venda de franquia não é a mais difícil, não é a franquia, vender a primeira franquia é complicado. Não, na verdade é a mais fácil. Por quê? Porque você vai convidar ele a ser um primeiro franqueado. Dentro disso, você dá algumas oportunidades, você dá uma facilidade de royalties, dá uma taxa de franquia, nem que seja parcelado, dá um tratamento mais exclusivo, mais próximo, que uma grande rede não entregaria. Então, você tem que utilizar os seus pontos de fraqueza como forma de potencializar aquilo que você tem para entregar. Pô, você não tem 10 unidades, você não tem 50, não tem 100. Mas, cara, você quer uma, e essa uma você vai se dedicar muito para que ele dê certo. Então, isso é um ponto de potência dentro da oportunidade de vender a primeira franquia. Então, você sempre tem que ver
cara, qual é o meu ponto de fraqueza e como que eu consigo potencializar esse ponto de fraqueza para que a percepção pareça que é algo mais extraordinário do que a outra oportunidade aí no mercado, né? Então, eu vejo muitas marcas pequenas crescerem exatamente por causa desse discurso. Mais alguma dúvida? Daniel está aí, chegou a ouvir, acho que ele deve estar só escutando. Se tiver mais uma dúvida também, pode perguntar, Jurandir. Eu vou fazer uma... Eu tenho, mas pode eu deixar para os colegas aí perguntar. Pode falar, Daniel, fala aí. Acho que ele chegou a falar, mas... Boa noite, Danilo, Juranci. Cara, eu quero fazer uma pergunta. Léo, como é que você criou uma cultura tão forte da cozinha ao motoboy de fazer uma entrega muito rápida? Eu fui lá na sua cozinha, conheci, você me apresentou tudo. E como é que você fez para criar isso? Eu sei que isso é um trabalho de anos que vem, né? Não é de um dia para o outro. Hoje eu tenho uma empresa, a gente tem uma loja de açaí aqui no Magaça também. Tem 3 meses que a gente inaugurou. E como é que eu faço para criar essa cultura dentro da minha loja? Que os colaboradores chegam, façam tudo de forma correta. Como é que eu faço para fazer isso? Vamos lá, boa pergunta, cara. Na verdade, essa é a maior dor da maioria dos negócios, né? Você conseguir construir essa cultura dentro do seu negócio. Mas, cara, é trabalhoso, mas não é impossível. Aqui, o que fez dar muito certo, a gente conseguiu, depois de um tempo, obviamente que quando você está começando isso é difícil, mas a gente sempre tentou pagar um salário um pouco mais alto do que a maioria das pessoas, do que a maioria das marcas aqui da região pagam. Isso é importante para você engajar essa galera. A gente trabalha com metas hoje, metas de controle de CMV, o cara conseguiu controlar o CMV ali, o que é o custo de mercadoria vendida no mês, né? A gente bonifica ele de alguma forma, né? Eu sou um cara que estou muito presente dentro da equipe, eu sou um cara que estou muito presente com as pessoas ali de dentro, sabe? O que eu vejo muito acontecer são empresários crescendo e acabam mantendo um distanciamento gigantesco com o colaborador. E, cara, é importante você estar próximo do seu colaborador, entender, ouvir, ter uma escuta ativa para entender o que ele busca, quais são as dores deles, quais são os problemas deles, sabe? Ali no dia a dia. Cara, ter os teus processos bem definidos, isso é importante. Hoje, na nossa cozinha, se você foi lá, você viu que a gente tem placas de padronização, né? A gente tem tudo escrito para fazer o cara cumprir isso. E, cara, tem que ter um líder para poder guiar, sabe? Para poder fazer a gestão dessas pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil. Então, você tem que... Hoje, eu já estudei, eu já li livros sobre como lidar com pessoas, entender porque a comunicação é diferente, o que é legal para mim talvez não seja legal para você, a forma que às vezes eu quero me expressar, você não vai receber da melhor forma, e você fazer todo esse trabalho de equipe, esse engajamento, você precisa acabar entendendo um pouco sobre psicologia de pessoas, cara. Então, isso é importante. Então, se eu puder te dar um conselho, estude sobre pessoas, entenda como a cabeça do ser humano funciona, entenda o que eles buscam trabalhando para você. Eu costumo falar para eles que eles não estão ali para trabalhar para mim. Eu quis romper isso, eu quis ressignificar isso na cabeça da galera. Eu falei para eles que eles estão ali para trabalhar comigo. Eles estão tendo a oportunidade de trabalhar ao meu lado e absorver tudo que a gente traz de conhecimento. Porque eu fiz da pizzaria, da Gregório, uma escola. A verdade é essa. O que a gente faz ali, o que a gente aplica ali, o que a gente ensina ali, é melhor que talvez muitos cursos de pizzaiolo aí fora, muitos cursos que a galera tá dando aí. Então isso é importante você deixar frisado, sabe? E, cara, tenha um relacionamento com seus colaboradores. Se não for você que é o dono, que tenha um gerente, um supervisor, um líder que esteja próximo da galera. Não deixe eles soltos, sabe? Isso é importante na hora de você firmar essa cultura. E é aquilo, né, cara? Você sempre vai bater de frente com pessoas que não vão querer cumprir a sua cultura, não vão querer cumprir o seu modelo de negócio. E na hora que essas pessoas aparecerem, os líderes de vocês ou vocês precisam ser rígidos, sabe? E cortar mesmo, mandar embora. Se a pessoa hoje entra aqui e a gente vê que aquela pessoa não condiz com nossos valores,
Hoje a gente tira, cara, sem pensar duas vezes. É óbvio que isso levou um pouco de tempo, mas se desde o início vocês tiverem a conscientização disso, vocês vão trabalhando sempre isso para poder firmar essa cultura dentro do negócio de vocês, beleza? Show de bola, maneiro. Jurandir, quer fazer outra pergunta? Pode fazer. Tá. Caraca, Léo, muito bom. Boa, é isso. Com certeza, concordo plenamente, tá? Logo no começo é bem difícil a gente entender, também comecei do zero, até entender esse espaço dá bastante cabeçada, mas depois que você começa a construir a equipe forte, cara, eles mesmos, às vezes, quando entra um colaborador até que não vai com a cultura, você sente mesmo a galera já pedindo já para a exclusão dessa pessoa. O próprio organismo expulsa, né? Isso aí. Exato. Cara, quando tu vendeu, como é que tu se preparou para treinar outra pessoa? Porque é uma preocupação que eu tenho. Desde agora, a gente nem acabou ainda, eu sei que tem muito desafio pela frente, mas e agora, quando eu vender, como é que vai ser esse treinamento? Como é que, sabe, eu vou passar para outra pessoa? E a primeira unidade, com certeza, é a minha preocupação, porque se a primeira falhar, já fica, né, um rombo, entendeu? Sim. Então, como é que foi esse treinamento, essa equação, quanto tempo levou para ver que vai? Beleza. Tá, a gente já tinha muito isso pré-definido já, tá, Jurandir? Uhum. Parte da formatação, você que está em fase de formatação, você vai ver, vai chegar a fase que você vai definir esse tipo de coisa. Legal. Vídeo, né? Como fazer um bolo, um passo a passo, vai colocar isso no manual. E aí você vai ter um manual só para você de como treinar esse cara, né? O passo a passo para você aplicar ali com ele. Então, isso você vai desenhar no processo de formatação. Mas eu vou te explicar como é que foi isso aqui pra gente, tá? Como eu falei, cara, eu nunca vendi sonho, né? Eu vendi realidade. Então, eu falava pro cara como é que funcionava e eu botei o cara dentro da minha operação, cara. A verdade foi essa. O cara chegou dentro da minha operação, ele viu como é que funcionava, ele viu a equipe rodando, as pizzas saindo rápido, pizza saindo bonita, boa, gostosa e quentinha, e cliente elogiando, e alto volume de pedido. Aí eu botei ele para ficar atrás do meu balcão, falei assim, cara, fica aí, você vai passar um dia aí no meu atendimento, e juntinho, e eu do lado dele, a gente ali, e ele vendo os pedidos saindo, processo de atendimento, a gente passava para eles, olha só, o cliente falou que é caro, como responder? O cliente falou isso, como fazer uma tratativa, a gente já tinha tudo isso definido e a gente foi mostrando na prática para ele, porque a gente vivia aquilo de fato, não era algo que era uma teoria. A única coisa que a gente fez foi pegar esse cara, botar ele dentro da nossa operação e fazer ele passar um dia lá. E eu falei, cara, eu não quero que você vá dia de semana, eu quero que você vá no final de semana, porque final de semana pra gente é mais pegado, né? Uhum. Você vai no final de semana que você tem que ver a operação, você tem que entender cada detalhe, principalmente que você está abrindo uma unidade nossa. Então, o primeiro ponto é você entender a base para você ter como cobrar lá na frente. Você precisa entender como todo o negócio funciona. Então, esse primeiro treinamento presencial, eu simplesmente coloquei o cara na minha operação e fiquei do lado dele. E ele ficou, assim, de 1 a 2 semanas, intensivamente indo todos os finais de semana trabalhando lá comigo. E, cara, eu fazia o cara meter a mão, entender como é que se armazena, mostrava as placas de padronização para ele. Olha essa placa aqui de armazenamento, o que tem que ficar congelado, o que não tem, qual o freezer, qual a temperatura, qual é o posicionamento da cozinha. Mostrar na prática para ele, porque na teoria a gente já tinha tudo, que eram os manuais, e você vai ter isso definido, que você vai dar para ele quando você fechar o contrato com ele, que são os manuais de operação, vai estar ali dizendo como fazer, como abrir uma pizza e tal. Mas essa parte do treinamento, cara, assim, tu tem que botar ele dentro da tua cozinha, da tua loja, passar um dia aí contigo. Isso vai te dar credibilidade, porque ele vai ver que você não estava falando mentira para ele quando você apresentou o negócio para ele. Ele vai ver a realidade do negócio, vai entender também quais são as dores, porque você precisa ser bem realista, porque todo negócio tem as suas dores. E, cara, ele vai pegar mais rápido, sabe? E eu fiz isso tanto com o franqueado e pegava a equipe dele e fazia a mesma coisa. Manda o teu pizzaiolo, passa uma semana aqui comigo, aqui dentro da minha cozinha. Isso foi com que a gente, foi a forma que a gente conseguiu achar. A gente faz isso até hoje, na unidade de Nova Iguaçu, de Bangu, a gente fez a mesma coisa. E aí a gente bota a equipe do cara aqui dentro, treina comigo, passa o final de semana, porque a gente tem um alto volume aqui o negócio funciona, coisa linda, e a gente passa para lá.
E aí, depois disso, eu ainda faço as visitas técnicas lá, porque hoje eu ainda faço essa parte, tomo conta dessa parte operacional. Então, a gente vai lá, entende se tem algum gargalo, entende se o cara tá cumprindo o padrão, se ele está fazendo passo a passo da forma correta, da forma que a gente ensinou. Se não tiver, a gente ajusta junto com ele na loja dele. E, cara, dessa forma você vai construindo e o negócio vai tocando e vai acontecendo, entendeu? Entendi. Uma coisa que é importante ressaltar é que o sucesso operacional ele não é responsabilidade da franqueadora. Óbvio, Exato. você como franqueador, você deseja, cara, o máximo de resultado, porque, cara, sua marca, seu negócio. Agora, o insucesso de uma unidade não pode ser impactado com a sua visão franqueador. Você sabe, você tem know-how, você é um cara totalmente capacitado e pronto. Então, caso ocorra um insucesso, que foi o receio, o medo, né, que você falou, isso é responsabilidade do franqueado. Ele sabe, ele é dono do próprio negócio dele, né? Claro que você vai dar todo o suporte, você não quer acontecer, mas pode ocorrer, né? E o que eu falo, e eu ouvi isso ontem do Paulo Camargo, ele foi CEO do McDonald's, um cara gigante. Gigante, né? Eu ia falar isso também. Cara, eu ouvi da boca dele falando que liderança é vulnerabilidade. Ou seja, você não pode ser só aquele líder enorme, gigante, cheio de autoridade, o cara que sabe tudo. Você tem que ser vulnerável também nas fraquezas. Falar, cara, eu estou tentando aqui, eu estou fazendo de tudo para que você performe, para que você dê certo. Mas, cara, existem barreiras enfim, dificuldades que você não vai conseguir respaldar o cara. Ou você vai estar ainda aperfeiçoando também metodologias, sistemas, e ele vai estar sabendo disso também. Então, uma coisa que é muito importante que eu aprendi com Paulo Camargo seja vulnerável. A sua liderança ela precisa ter esse espaço de vulnerabilidade para que se gere um ambiente de confiança e a partir do momento que você tem um ambiente de confiança, você tem inovação, você tem desenvolvimento, você tem realmente cumplicidade para o crescimento. Então, você franqueador, você não tem que ter a mentalidade de que sabe tudo, que vai entregar resultado com tudo que você construiu, porque não. Depende de muitas coisas. Então, tenha esse espaço de vulnerabilidade. Show? Show. Fechou. Léo, para finalizar, a última pergunta aí para você. Na sua visão, né, a gente sabe que o processo de formatação ele leva de 6 a 1 ano, dependendo de várias coisas, né, envolvidas durante o processo. Você acha que o franqueador, né, que está em organização, que está em estruturação, pode vender a sua primeira franquia antes do processo concluído, ou você aconselha o cara concluir o processo para vender uma franquia? Cara, boa pergunta. Isso eu acho que é um pouco relativo, porque vai depender de qual estágio que você vai estar da formatação, tá? Quando a gente fechou o primeiro contrato de franquia, a gente estava basicamente no final, né? Os meus manuais estavam prontos, já estava tudo, a minha modelagem financeira estava pronta, toda a nossa documentação jurídica estava ok, isso é algo primordial na hora de você fechar. Então, assim, tem gente que aparece a oportunidade, o cara nem começou a formatação, ele começa a fechar contrato. Eu não aconselho. Porque, cara, hoje, o mercado, eu costumo falar que o mercado ele está te engolindo. Então, eu acredito que você precisa estar o mais estruturado possível para você conseguir dar conta de tudo que vai vir pela frente. Então, assim, ter toda essa parte de documentação jurídica, modelagem financeira, os manuais de gestão, operação já prontos. Se você já tiver com isso pronto, eu acho que já pode fechar ali o seu primeiro contrato de franquia. Isso é importante ressaltar. Mas se você está no início da sua formatação, cara, bem no iniciozinho mesmo, onde você não tem nada definido, está definindo o processo, está definindo o padrão, tá vendo planilha, precificação, cara, dá uma segurada, define isso tudo, e quando você estiver ali perto, tiver já com os leads já encaminhados, vai tratando ao longo, né? Vai fazendo a apresentação, mas vai vendo, vai deixando engatilhado, mas fecha quando você fala assim, não, ok, aqui agora nesse momento já dá.
E, obviamente, como pô, o Jurandir está aqui com a gente, você está com o pessoal aí da Bio, Jurandir, eles vão te dar todo esse acompanhamento aí, o momento certo de fechar ou não. Qualquer dúvida que você tiver, fala com eles, porque os caras são bons. É isso, gente. Valeu, cara, prazer. Eu acho que, cara, esse conteúdo foi de muito valor. Você que está assistindo aqui online, deixe seu like, pode deixar seu comentário também, que a gente puxa os comentários e comenta lá na comunidade. Você que está assistindo não faz parte da comunidade, o link está na descrição. E, cara, a ideia é essa, a ideia é trocar, a ideia é fazer com que o mercado ele possa expandir, não porque um cresceu, mas sim porque todos nós expandimos a consciência do que é o crescimento do franchise. Então, vamos junto e obrigado por todos vocês aqui que estão presentes. Valeu, galera. Valeu, galera. Sucesso. Vou fechar aqui. Fechou aí. E aí, foi